Bom dia! Deixa eu ver quem tá aqui comigo pra gente começar essa live tão abençoada. Hoje vamos falar sobre como influenciar pessoas para o Ministério Infantil. E eu creio que todo líder de criança, ele quer influenciar pessoas para o Ministério Infantil, é ou não é, gente? Então, bom dia pra vocês. Eu creio que essa live vai ser muito abençoada. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Esther. Bom dia, Lohane. Bom dia, Lu, Gabi, Bela, Rosiele, como que é? Francicle? Não sei se é Francicleia. Li direito agora. É a Francicleia. Aline. Bom dia, Bela. Gente, que bom ter vocês aqui. Eu creio que vai ser um tempo muito abençoado. Tô aqui bebendo água. Aí, Francicleia. Falei certo. Gente, hoje então nós vamos ter um tempo muito abençoado. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre como que nós podemos influenciar pessoas. Fica comigo, porque a nossa live de hoje ela vai ser mais curta. Nós vamos ter meia hora de live. Então vão ser 30 minutos que com certeza podem fazer muita diferença no seu ministério, podem fazer diferença na sua vida. Então, fica aqui comigo. Milene, bom dia, aluna do curso Líderes Relevantes. Já tô conhecendo os alunos da turma nova, da turma especial. Muito bom estar com vocês, gente. Muito bom ter conhecido vocês. Então, vamos ver quem mais. Nessa. Que ótimo, gente, ter vocês aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, parece que o meu filtro saiu. Não, saiu não. Tá aqui. Aí, gente, então vamos lá? Tô aqui com vocês para esse tempo tão especial. Meu filtro tá mudando. Vamos começar orando? Queria que você orasse agora onde você tá, para que o Senhor falasse com você através da minha vida. Eu não sou realmente nada, sou só um canal e Deus pode falar através da minha vida como um canal. Amém? É isso que eu quero, em nome de Jesus. Então, eu quero que nesse momento a gente ore pedindo para que o Senhor fale nos nossos corações. Eu tenho certeza que Ele é o maior interessado em que a gente influencie pessoas, que a gente coloque essa paixão no coração de outras pessoas. Então, que Ele nos inspire a isso, que Ele nos ensine a isso. Amém? Jesus é o maior influenciador de pessoas, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, Ele é a melhor pessoa para nos ensinar a influenciar outras pessoas. Amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de começarmos o dia aprendendo mais do Senhor, da Sua palavra, começarmos o dia nos alimentando e crescendo no ministério que o Senhor confiou a nós. Jesus, obrigado pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui, que estão reservando a sua primeira hora da manhã para aprender mais do Senhor, para buscar mais do Senhor e se capacitar para o ministério que o Senhor confiou a eles. Me usa, Paizinho. Fala, me inspira. Fala no meu coração, Pai. E transmite ao coração de cada um desses líderes que estão aqui interessados em influenciar mais pessoas para esse ministério tão precioso que o Senhor nos confiou, que é esse rebanho tão precioso que é as crianças do Senhor. Pai, então nos abençoe nessa manhã, abençoe essa live, que seja um tempo muito precioso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, bom dia. Para eu conhecer vocês rapidinho, fala aí de onde que você é, de onde você está falando. Se tem algum aluno do curso Líderes Relevantes, me fala aqui também. Fala, eu sou aluno ou sou aluna, que quero conhecer vocês também. Estou conhecendo também a nova turma e vai ser muito bom conhecer vocês. E no finalzinho da live, gente, eu vou deixar um tempinho para responder algumas perguntas. A gente não vai ter muito tempo, mas algumas perguntas eu vou conseguir responder, tá bom? E principalmente as perguntas sobre o tema de hoje, sobre o que a gente está falando hoje, que é como influenciar pessoas para o Ministério Infantil. Fala então aí de onde você está falando, para eu poder conhecer vocês. Acho que tem um pouquinho de delay, agora que eu tô vendo. Ah, Francicleia é de Natal, Rio Grande do Norte, e é aluna da nova turma. Que lindo! Esther, aluna da nova turma. A Esther é daqui do Rio.
Americana, São Paulo, aluna nova também, que bênção. Mona Lisa aqui da Atitude, claro que eu conheço, da Rede Amarela, a rede do meu marido. Mona Lisa, lindona, líder de célula Kids abençoada, gente. A de São Paulo, a Fabi, já conheço a Fabi. Rosiele, Distância Sergipe. Ó, Iba Zona Sul, a Pati, que honra tá aqui. É aluna do curso, bem-vinda. A Lili, aqui ó, Mônica de Santa Cruz, aqui do Rio. Nova Iguaçu, Silvânia, Taboão da Serra. Gente, que legal. Maricá, fica aqui no Rio. A Letícia, aluna de Fortaleza. Bem-vinda, Letícia. Que bom estar aqui, te conhecer assim, por aqui. Rio Verde, Goiás. Minha terrinha, Goiás. Belo Horizonte. Faço parte da equipe do Kids Aíba. Oi, Bela. Bem-vinda aqui. Que bom que você está aqui. Isso aí, quero vocês aqui, hein, para influenciar muitas pessoas. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rio de Janeiro, primeiro ano como líder de Ministério Infantil. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bom, Pri, fica muito feliz disso. Deus te abençoe. Timóteo, Minas Gerais. Timóteo, minha amiga querida. Élica mora em Timóteo. Manda um abraço pra ela. Line, da Iba. Iba SC? Será que é Iba Santa Catarina? Não sei, fiquei em dúvida agora. Iba SC, que legal. Belo Horizonte. Vem pra Sampa, voa, é só me chamar. Petrópolis, Rio de Janeiro. Guarapari, Espírito Santo. Gente, é muita gente. Espírito Santo, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Brasília, Aruama, Rio de Janeiro. Curitiba, que lindo. Pombos, Pernambuco. Iba Petrópolis. Ah, que lindo. Beijo pro povo de Iba Petrópolis. São Paulo, Santa Cruz, Niterói. Ô, bênção. Gente, muito feliz de ter vocês aqui. Então, vamos lá? Pra gente começar a nossa live de hoje, que nós vamos falar sobre como que nós podemos influenciar pessoas para o Ministério Infantil. Primeiro eu quero analisar com vocês o que é influenciar. Quando a gente fala de influenciar pessoas, de que a gente está falando? Bem, influência, quando a gente vai ver no dicionário, tem algumas traduções, alguns significados assim muito importantes e relevantes para o que a gente vai falar. Um deles lá um desses significados fala muito sobre você agir na mente, você mudar a mente, aliás, como é que fala? Ter uma ação psicológica sobre a pessoa. Mas eu creio que é mais que isso. E aí eu fui num outro significado lá no dicionário de influenciar, que diz que é causar uma modificação intelectual. Causar uma modificação intelectual. Então eu falei, uau, é isso? Quando a gente influencia alguém, nós estamos causando uma modificação intelectual na mente daquela pessoa. É isso mesmo que nós estamos fazendo. Como assim causando uma modificação intelectual? Nós estamos mudando a maneira de pensar daquela pessoa. Nós estamos mudando a forma que aquela pessoa pensa. Isso é influenciar. Olha que poderoso, olha que forte. Então, quando a gente fala de influenciar pessoas para o ministério com crianças, para o ministério infantil, nós estamos falando de influenciar, de mudar a forma de pensar daquela pessoa em relação ao ministério com crianças. Então, a gente está falando de... acho que aqui vai ficar melhor, né? Mais altinho. Então, a gente está falando de uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Olha que poderoso isso, gente. Olha que poderoso. É isso o que Jesus faz conosco o tempo todo. Nós estamos numa constante modificação de mente, não é mesmo? Porque a palavra de Deus diz, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos o tempo todo transformando a nossa mente, renovando a nossa mente. Aqueles que pararam de renovar a sua mente estão estagnados, esses pararam de crescer. Então nós devemos o tempo todo mudar a nossa mente. Então quando alguém olha e fala assim, nossa, você mudou. Claro que essa mudança tem que ser para positivo, né, gente? Mas, de fato, nós precisamos mudar o tempo todo. Se você olhar para 5 anos atrás e você falar, eu sou exatamente a mesma pessoa, isso não é bom. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos crescer. E quando a gente fala de influenciar outras pessoas para o ministério com crianças, a gente fala de mudar a mente delas em relação às crianças. Mudar a maneira de pensar delas em relação às crianças. O que a maioria das pessoas pensam sobre as crianças? Escreve aqui nos comentários. O que a maioria das pessoas pensam sobre as crianças, sobre o ministério com crianças? Coloca aqui, que eu quero ouvir de vocês, porque geralmente,
do sul do país ao norte do país. Geralmente, aqui do Brasil para fora do Brasil, se tiver alguém fora do Brasil, fala aí também e pode colocar. As pessoas pensam as mesmas coisas acerca das crianças. O que geralmente as pessoas pensam sobre as crianças, sobre o Ministério Infantil? Uma das coisas principais que as pessoas falam: ai, dá trabalho. Aí, ó, viu? Eu acabei de falar. A Maria falou: dá trabalho. Criança dá trabalho. A pessoa pensa que é uma creche, o Ministério Infantil é uma creche, onde você vai ficar olhando crianças. Que elas não entendem nada. Ih, não, criança não entende nada. Você fica só brincando. Criança atrapalha culto. Isso tudo são pensamentos. Que estamos ali para tomar conta das crianças enquanto eles assistem o culto. Eles não valorizam o potencial desse ministério. Eles acham que as crianças não trabalham. É exatamente isso que vocês estão falando. No geral, vocês viram que são as mesmas falas de pessoas de lugares diferentes do país, de pessoas de igrejas diferentes. Geralmente, as pessoas têm uma mentalidade errada acerca do que é o ministério com crianças, acerca do que é estar ali ministrando para as crianças. E por quê? Porque é um pensamento mundano, é um pensamento geral. Há algum tempo atrás, eu falei, eu tava com uma sobrinha, uma sobrinha minha, não é sobrinha direta, é uma sobrinha distante, assim. Mas eu tava com ela tinha 6 anos, 5 ou 6 anos. E aí, ela falou assim, eu sei que em algum momento lá a gente falou sobre criança. Eu não sei se ela viu, eu tava com meu bebê, o Tito era pequenininho. E eu tava junto com meu bebê e ela virou e falou assim: ai, tia, eu nunca quero ter filho, né? Não quero ter filho. Aí eu falei: por que você não quer ter filho? Ela: não, porque filho dá muito trabalho. Eu falei: não, olha tanto que é bênção ter filho. Ele é uma bênção. Ah, não, criança dá muito trabalho, eu não quero ter filho. Por que ela falou aquilo? Porque ela viu a mãe dela falando isso. E aí eu conheci a realidade. A mãe dela também estava com um filho pequeno. E ela falou exatamente isso. Criança dá muito trabalho, eu não quero ter filho. Por que ela teve aquela reação? Uma criança de 5 anos, de 6 anos, 5 ou 6 anos, ter uma reação dessa de falar que não quer ter filhos. Não é natural isso. Não é que não é natural, assim. Não é o que Deus chamou, né, para ser natural. Por que ela teve aquela reação? Porque a mentalidade da mãe dela, do ciclo de influência dela, a influenciou. Influenciou ela de tal forma de que ela pensou: não, eu não quero ter filho porque dá muito trabalho. Ela sabe que criança dá trabalho? Ela teve alguma experiência com alguma criança no trabalho? Não, ela apenas repetiu aquilo que ela ouvia. E a maioria das pessoas é exatamente assim. Nós apenas replicamos aquilo que a gente recebe. Então, é a visão geral das pessoas. As pessoas tendem a replicar esse mesmo pensamento, essa mesma forma de pensar. Criança dá trabalho, é muito difícil, tem que ter jeito para trabalhar com as crianças, eu não tenho jeito, tem que ter paciência, eu não tenho paciência. E as pessoas continuam replicando as mesmas desculpas, né? E falando também as mesmas coisas em relação ao Ministério Infantil, tendo a mesma visão em relação ao Ministério Infantil que as outras pessoas têm. Então, quando que esse curso natural de pensamento em relação às crianças, pensamento mundano e diabólico, e eu posso dizer diabólico, eu não vou virar para uma pessoa que fala isso e eu vou falar: seu pensamento é diabólico. Não faça isso, senão a pessoa nunca mais vai querer falar contigo. Mas esse é um pensamento do diabo. Por quê? Por que eu digo isso com toda certeza? Porque o inimigo, ele é o maior interessado em querer fazer com que as crianças não sejam vistas. Ele quer fazer com que as crianças não sejam ministradas, que elas não sejam vistas como importantes. É isso que o diabo quer mesmo, que as pessoas achem difícil, achem que dá trabalho. E é por isso que o diabo põe essa mentalidade. Travou, gente? Aqui pra mim tá normal. Me fala aí se tá tudo bem aí. Me fala aí se tá tudo bem. Ai, Jesus. Voltou? Que aqui pra mim não faz nada. Que bom que voltou. Então, o inimigo, ele quer que as pessoas pensem dessa forma. E aí ele vai querer realmente permanecer com esse mesmo pensamento, passando de geração em geração. Então a gente precisa quebrar e mudar a maneira dessas pessoas pensarem. Deus está aqui para nos usar, para ir lá e mudar esse pensamento. Deus quer nos usar para ir lá e não é assim. O que a Bíblia diz sobre as crianças? O que Jesus disse sobre as crianças? E aí a gente mudar aquela mentalidade. E essa é uma mentalidade tão mundana e tão diabólica, gente, que não é de hoje que essa mentalidade está aqui. Vamos lembrar de quando Jesus, lá em Mateus 18, ele vai abençoar as crianças.
em Marcos também, que agora eu me esqueci exatamente como, não sei se é Marcos 10, me fugiu aqui a memória, eu tô sem minha Bíblia aqui. E naquele momento que Jesus foi abençoar as crianças, vocês com certeza já conhecem esse versículo, esse capítulo, essa parte da Bíblia. O que acontece? Ali, Jesus fala para os seus discípulos. Os discípulos, as crianças querem chegar, né? As pessoas estão trazendo Jesus para abençoar as crianças. E o que os discípulos fazem? Eles querem afastar as crianças. Eles querem impedir as crianças de chegar até Jesus. Gente, não foi de maldade, né? Assim, não foi assim, nossa, não quero que as crianças recebam a bênção de Jesus. As crianças não vão ser ministradas por Jesus. Vamos tirar as crianças porque elas vão para o inferno. Não foi assim. Não foi essa a ideia dos discípulos. Eles estavam bem intencionados. A intenção deles era o quê? Não atrapalhar o culto do pastor Jesus. Gente, não vamos atrapalhar o culto do pastor Jesus. O pastor Jesus está pregando. Para não atrapalhar o culto do pastor Jesus, vamos tirar as crianças para elas não atrapalharem o culto do pastor Jesus, porque as crianças atrapalham. Então, a mesma mentalidade dos discípulos é a mesma mentalidade que hoje continua tendo na igreja. Você percebe? De afastar as crianças. E não é na má intenção, entendeu? Porque muitas vezes a gente pensa, que é mal intencionado essas pessoas. É por falta de conhecimento, é por falta de uma mentalidade correta, é por falta de uma mentalidade de Deus acerca daquilo. Por isso que Jesus vai lá e exorta os discípulos e ele muda a mentalidade deles. Jesus vai lá e fala, ei, não impeçam que as crianças venham a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus muda a mentalidade. Aí Jesus fala, ei, não é assim. Jesus fala, quando os outros estão falando lá sobre as crianças estarem cantando, né, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí eles falam, Jesus, manda eles calarem, né? Olha o que eles estão cantando. Jesus fala, da boca dela sai o perfeito louvor. Então Jesus, ele vai mudando a forma de pensar das pessoas. Se Jesus falou isso acerca das crianças, eu creio que é o mesmo que ele quer fazer hoje. Ele quer nos usar para mudar a maneira de pensar das pessoas acerca das crianças. Ele quer nos usar para isso. Então nós que já temos essa visão de Deus acerca das crianças, é que devemos ser instrumentos do Senhor para trazer luz ao coração das pessoas acerca do que é o ministério com crianças. Deus quer usar a mim e a você para trazer luz no coração de outros acerca do que é o ministério com crianças. Então, dificilmente um anjo vai aparecer para essa pessoa e voilá, você vai ministrar para as crianças. É isso que significa ministrar para as crianças? Claro que Deus pode fazer isso. Há casos, assim, né, de pessoas que às vezes Deus fala em sonhos com elas, ou elas abrem a Bíblia, Deus muda a mentalidade delas. Sim, há casos, mas na maioria das vezes Deus vai usar outras pessoas para ter essa influência, para ter essa mudança de mentalidade, essa mudança de mente para todas as pessoas, para as outras pessoas. Então deixa eu te dizer, Deus quer te usar para isso. Você vai ser a pessoa que vai ser usada por Deus para isso. Estão perguntando se eu vou deixar a live salva. Vou deixar, tá, gente? Mas não sai daqui, não. Então, esse coração, né, de ter um coração sensível, de falar assim, peraí, eu sou a pessoa que vou ser usada por Deus para gerar essa mudança. Isso é fundamental, isso é importantíssimo para essa mudança acontecer na vida das outras pessoas. Então, já tem essa primeira consciência. Peraí, eu sou o instrumento que Deus colocou aqui para gerar essa mudança na mentalidade dos pais, na mentalidade da igreja como um todo, na mentalidade dos outros líderes, dos outros voluntários do Ministério Infantil. Eu vou ser essa pessoa usada para gerar essa mentalidade, gerar essa mudança de mentalidade. E sabe, gente, eu quero contar um testemunho aqui rápido de uma irmã muito querida, que hoje, né, depois eu conto o final da história, mas enfim, vou contar no início. Eu estava dando aula no seminário, já contei essa história para algumas pessoas, né, quem já deve ter me visto contar aqui alguma vez. E essa irmã, eu dava aula no seminário e a minha matéria era sobre o Ministério Infantil. E nessa aula do seminário, o primeiro dia que eu entrei para dar aula no seminário, depois eu fiquei sabendo, né, me contaram. Eu entrei na sala e eu voltei para pegar o carregador do computador. Quando eu saí, fizeram comentários entre eles. Eu não ouvi, né, depois que eles me contaram. Ai, meu Deus, poxa, aula sobre Ministério Infantil. Caramba, nós vamos ficar quanto tempo falando sobre Ministério Infantil? Ai, meu Deus, será que tem alguma coisa pra gente aprender sobre isso? Esse foi o comentário na sala. Por quê? Não tinha quase ninguém ali que trabalhava no Ministério Infantil, se eu não me engano, tinha uma pessoa só. E o restante, ninguém nunca nem tinha pisado no Ministério Infantil. Dentre esses alunos, tinha uma aluna que ela tinha 2 filhos, inclusive. E os filhos dela nunca tinham ido pro Ministério Infantil. Ela nunca levava eles lá pro Kids. Ela nunca nem tinha pisado no Kids. E ela tinha 2 filhos.
que acontece? Simplesmente, eu comecei a ministrar as aulas em muita oração, porque eu sei que é o Espírito Santo que convence, ele nos usa, mas é o Espírito Santo que convence. Comecei em oração. E simplesmente essa irmã, que os 2 filhos nunca nem tinha pisado no Ministério Infantil, começou a liderar a célula Kids na casa dela. Porque tinham crianças, ela deixava as crianças no quarto e não tinha uma célula Kids, as crianças não eram ministradas. E naquele dia ela teve uma clareza tão grande acerca do Ministério Infantil e ela ficou preocupada: meu Deus, meus filhos, as minhas crianças estão sem serem ministradas. E naquele momento ela entendeu: eles estão saindo vazios da célula, eles estão saindo ali da mesma forma que entraram. Eu preciso alimentar essas crianças. E aí ela teve um choque de realidade naquele momento. E aí ela começou a abrir uma célula de crianças. Depois ela cresceu, formou outros líderes, multiplicou a célula dela. Hoje, essa irmã abençoada é a pastora Aline, que é a minha discípula aqui no Ministério Infantil. Hoje ela é pastora de crianças. E por que eu falo isso com tanta alegria? Porque Deus mudou uma mentalidade. E Deus me usou, como Ele poderia usar outra pessoa, para influenciar para a mudança de mentalidade. E glória a Deus por isso. Porque a mentalidade dela mudou completamente em relação ao ministério com crianças, em relação ao que era pastorear as crianças. E deixa eu te dizer, hoje ela é uma dessas pessoas que é usada por Deus também para gerar essa mudança de mentalidade na vida de outras pessoas. Isso é poderoso. Mas o que a gente pode fazer para gerar essa influência? Às vezes você fala: Wilson, né, o que eu faço para gerar essa influência? Se você ainda não tem muitas experiências de pessoas que foram influenciadas para o Ministério Infantil através da sua vida, eu quero compartilhar com você algumas dessas experiências, algumas dessas ações, né, atitudes que eu tenho, que eu tive, que eu ensino aqui no nosso ministério para outros líderes, que é tão importante para influenciar outras pessoas. Porque hoje, para a glória de Deus, não sou apenas eu que influencio pessoas para o Ministério Infantil. Hoje, toda a nossa equipe, como eu já te disse, né, cada um influencia outra pessoa. Tava aqui a Mona Lisa. A Mona Lisa é uma líder de célula que vai multiplicar a célula dela no próximo mês. E ela já multiplicou o coração dela no coração de outra pessoa. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais rica. Então, ela já influenciou outras pessoas para o ministério com crianças. Então, hoje a gente já está numa escala de que cada um entendeu que ele é responsável por essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade no coração de outras pessoas. Então, o que fazer? Vou falar rapidinho aqui pra gente andar rápido, porque eu tô achando que hoje não vai dar pra fazer as perguntas, gente. Mas vou tentar aqui, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. O que fazer para influenciar? Primeiro, se relacione. Se relacione com as pessoas. As pessoas que se isolam, as pessoas que não se relacionam, que ficam só fechadas. Às vezes você pensa: eu tô lá no Ministério Infantil, mas você fica só no Ministério Infantil. Então você nunca se relaciona com os adultos. E tem gente que é ótimo com as crianças, mas é péssimo com os adultos. Você nunca vai influenciar outras pessoas para o Ministério Infantil. Então você precisa se relacionar, ter comunhão com os outros membros da igreja, com os outros irmãos adultos. Você precisa ter comunhão. Eu sei, gente, que quem já está acostumado a lidar com criança acha muito o quê? Lidar com criança é muito mais fácil do que lidar com adulto. É ou não é, gente? Sem sombra de dúvidas, eu sei disso. Mas nós precisamos lidar com outros adultos que são adultos assim como nós, que dão trabalho assim como nós. Tá? Lembra que você também é um adulto. Então a gente precisa se relacionar com os pais dessas crianças, se relacionar com os outros irmãos da igreja. Então, relacione-se, porque isso aqui é o primeiro passo para você influenciar outras pessoas. À medida que você se relacionar no seu relacionamento diário, às vezes numa conversa, você vai falar ali, você vai compartilhar sobre aquilo que é o Ministério Infantil. À medida que você se relaciona, você vai passar a sua paixão, a sua visão sobre as crianças, o amor que Deus colocou no seu coração. Isso vai acontecer e de forma muito natural isso acontece. Então, eu já influenciei muitas pessoas para o Ministério Infantil de forma despretensiosa até. Talvez numa conversa assim, aquilo foi falado, e aí a pessoa, uau, é mesmo, é isso, e começou a abrir os olhos para o Ministério com crianças. Agora, a segunda ação muito importante: conte as bênçãos. Não fique guardando só para você os testemunhos, as coisas relacionadas ao Ministério Infantil. Conta as bênçãos. Eu estava até falando esses dias lá no Clubhouse, a gente estava numa conversa lá com a pastora Fabiana Faria, com a pastora Tati Joslin e com a pastora Larissa Vasco, lá de Goiânia. E a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre as redes sociais. Eu falei: olha, o primeiro motivo para o qual eu fui para as redes sociais
falar sobre o Ministério com Crianças era para que influenciasse outras pessoas para o Ministério Infantil. Eu estava ali contando as bênçãos. Eu estava ali contando, gente, olha tanto que é para o Ministério Infantil. Olha o que aconteceu. Olha esse testemunho. Olha essa criança que foi abençoada. Olha como que é abençoadora. Então a gente precisa contar as bênçãos. Aquelas bênçãos que acontecem no Ministério Infantil, você precisa falar. Você precisa compartilhar com outras pessoas. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Então, conte as bênçãos. Fale. Ao invés de você ficar contando as desgraças, desculpa forte da palavra aqui, mas é bem isso. Às vezes sai, nossa, hoje as crianças foi difícil demais. Meu Deus, o Ministério Infantil tá muito difícil. Precisa de gente. Nossa, e não sei o quê. Às vezes você vai ficar falando muito daquilo que é terrível. E eu tava até vendo, uma irmã esses dias falou pra mim aqui uma coisa importantíssima. Ela falou assim, e não é uma pessoa que serve no Ministério Infantil, uma pessoa que não serve no Ministério Infantil. Eu não sei de qual igreja que ela é, de onde que ela é, de cidade que ela é, mas ela falou assim, ó, pastora, mas como é que a gente vai ter vontade de entrar no Ministério Infantil se as irmãs do Ministério Infantil saem de lá destruídas, parecendo que saiu de uma guerra? E eu falei, meu Deus, e é verdade. Então muitas vezes a gente, e sem querer, você passa essa mensagem, ai, tô destruído, foi tenso demais, meu Deus. E aí, quando a gente faz, essa pessoa pensa que, ai meu Deus do céu, ainda bem que eu não tava lá, eu não quero estar lá. Então, conte as bênçãos. Conta das bênçãos. Talvez você pode até ser sincero, falar, nossa, eu tô cansado no meu físico, mas eu tô cheio da alegria do Senhor, que hoje foi uma bênção. E compartilhe com as pessoas aquilo que aconteceu, o quão abençoado foi. Compartilha, nossa, olha isso aqui, essa criança foi transformada, essa criança ganhou a família para Jesus. Enfim, compartilha aquilo que Jesus fez na vida das crianças, aquilo que foi abençoador na vida das crianças. Em terceiro lugar, aproveite as oportunidades. Aproveite oportunidades que vier diante de você. Então, assim, estou aqui com a mãe, estou aqui com o irmão da igreja. Seja intencional. Fale de propósito para aquela pessoa. Olha, o Ministério com Crianças é assim. Olha, isso aconteceu na cela. Olha, então, seu filho pode ser ministrado. Olha, seu filho pode ser transformado. Enfim, fala de forma intencional, aproveitando as oportunidades. Você está no momento, aproveita aquela oportunidade para falar sobre o Ministério Infantil. Não fale assim, cuidado para você não ficar falando assim, vem trabalhar no Ministério Infantil, tá precisando. Antes de você usar essa fala, você tem que falar o quê? Da maravilha que é e chamar eles para isso. Olha, nossa gente, hoje no Ministério Infantil foi tão bom. Nossa, olha o que aconteceu, isso. Porque aí a pessoa já vai mudando a mentalidade acerca do que é trabalhar com crianças. E em quarto lugar, crie oportunidades. Às vezes as oportunidades não vão surgir de forma tão espontânea, então crie oportunidades. Como que a gente cria oportunidades? Como, por exemplo, o que eu criei lá ao dar aula no seminário. Então, eu falei com o pastor na época, nós precisamos de uma aula dentro do seminário, que é formação de pastores, para ensinar sobre o Ministério Infantil, para que esses pastores sejam formados sabendo o que é o Ministério Infantil. Então eu criei ali uma oportunidade. Outra forma que eu criei uma oportunidade, dentro do curso, que é o TLC, que é o curso de treinamento de líderes de célula da nossa igreja, lá dentro, coloquei uma matéria sobre o Ministério com Crianças, criei uma oportunidade ali. Então você vai criando oportunidades. Faz um chá de mulheres. Nesse chá de mulheres que você fizer, você vai falar sobre o Ministério Infantil. Você vai criar oportunidades. Crie oportunidades para que você fale também sobre o Ministério Infantil, sobre a bênção que é ministrar para as crianças. Fale além de que, tipo assim, o Ministério Infantil é isso. Fale do que é pastorear uma criança, do que é o poder de você influenciar uma criança. Amém? Então, crie oportunidades. E em quinto lugar, leve outros a serem influenciadores também como você. Leve outras pessoas a serem influenciadores como você. Foi o que eu falei aqui. Hoje não sou mais só eu que influencio pessoas para o Ministério Infantil na nossa igreja. Cada servo que serve na nossa equipe, cada líder de célula, cada pessoa que está ali, cada supervisor, ele é um desses influenciadores. Então, muitas pessoas hoje entram para o Ministério Infantil que eu não conheço, que a pessoa entrou através de uma dessas pessoas. Então, seja uma dessas pessoas que ensina os outros, ensina os seus líderes, ensina a sua equipe a influenciar também outras pessoas. Então, quem é aqui, que é da IBA, que é daqui da Atitude, eu quero te dizer, eu conto com você para você passar essa paixão pro coração de outros. Nós precisamos ser assim. É um efeito dominó. Esse derruba esse, que esse derruba esse, que esse derruba esse, até a gente alcançar aquela pessoa que Deus quer alcançar para cumprir o propósito dela. Agora, atenção nisso aqui.
Por que é tão importante influenciarmos pessoas para o ministério infantil? Porque você vai ser um instrumento de Deus para você conduzir essa pessoa ao propósito de vida dela, aquilo que Deus a chamou para fazer. Isso é importantíssimo, irmãos. Deus quer te usar para você levar a pessoa a ser usada por Deus e viver plenamente aquilo que Deus a chamou para viver. Isso é importante. Então, quando você estiver chamando alguém, quando você estiver falando para alguém, não vem com aquela coisa assim, eu tô aqui só porque eu quero a pessoa no ministério infantil. Não! Você tá ali porque você está sendo usado por Deus para que aquela pessoa pense como Deus pensa e para conduzir aquela pessoa ao propósito de Deus para a vida dela. Então, irmãos, isso é importantíssimo. Nós, como influenciadores, né, como aqueles que estão mudando a mentalidade de alguém, o nosso papel, ele é importantíssimo. Então, irmãos, deixa Deus te usar para isso. Então, eu vou repetir aqui os 5 pontos que são importantes. Se relacione, conte as bênçãos, aproveite as oportunidades, crie oportunidades e leve outros a serem influenciadores assim como você. E esses são esses 5 pontos que eu creio que são importantíssimos. E pra gente finalizar, pra gente chegar aqui ao final da nossa live, eu quero deixar o testemunho de Jesus. Jesus, ele foi o maior influenciador de todos. Ele influenciou. Lá em Mateus 4,19, quando ele chama os seus discípulos para o seguirem, é muito interessante que Jesus fala assim, eles estavam pescando. E Jesus falou o quê? Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Venham, sigam-me e sejam pescadores de homens. E eles imediatamente largaram suas redes e seguiram Jesus. O que Jesus fez aqui? Ele influenciou. Ele mudou a forma de pensar daqueles homens. Ele mudou a maneira de pensar. Antes ele já estava pregando. Não foi a primeira vez que eles tiveram contato ali com a palavra de Jesus. Jesus já estava pregando, eles já ouviam Jesus falar. E aí a mentalidade deles já estava sendo influenciada. Eles já estavam sendo mudada. Eles estavam mudando ali. Então Jesus, ele influenciou. Ele mudou a forma de pensar. Deus quer nos usar também para isso. Para que você fale para os outros, venha, seja pescadores de peixes, seja pescadores dos peixes, que são as crianças que estão aí no mundo, que precisam ser alcançadas. Então, opa, meu brinco caiu. Então, Deus quer te usar para isso, para influenciar outras pessoas, para levar outras pessoas a verem o ministério infantil, a verem as crianças assim como Ele vê. Amém? Então, eu quero orar por você agora. E orar para que o Senhor, Ele nos dê esse coração. Não vai dar tempo da gente fazer nossas perguntas, gente. Mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Aliás, já tem uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram que eu coloquei ontem. Corre lá e deixa a sua pergunta que eu vou hoje responder aqui, tá bom? Deixa lá a sua pergunta sobre esse tema que eu vou responder aqui. Então, queridos, vamos orar? Porque eu creio que o Senhor, Ele pode dar as palavras certas. Eu preciso das palavras certas. Porque não sou eu que influencio, não sou eu que convenço, é o Senhor. Então, queridos, vamos orar e pede para o Senhor isso. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Deus, eu quero que o Senhor me use, por favor, para mudar a forma de pensar das pessoas. Me dá as palavras certas, me dá a atitude certa, me dá a postura do meu coração correta. Deus vai te dar isso, amém? Eu creio em nome de Jesus e você vai influenciar muitas pessoas para a glória dele, amém? Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos use, Pai, como influenciadores, como Jesus foi. Assim como Jesus influenciou os seus discípulos para o seguirem, fazerem e cumprirem aquela missão que o Senhor tinha dado a Jesus. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti para conduzir as pessoas a essa visão. Pai, em muitos momentos eu me sinto sem nenhuma ferramenta. A impressão que algumas vezes eu tenho é de que todos os meus recursos para atrair as pessoas para o Ministério com Crianças, para influenciar as pessoas, todos esses recursos acabaram. Pai, mas o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor pode nos dar aquilo que nós precisamos para atrair as pessoas para o Ministério com Crianças, para influenciá-las para essa visão tão poderosa que o Senhor tem. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos ajude, Paizinho. Nos ajude, nos dá as palavras certas. Nos dá, Senhor, a maneira certa de chamar as pessoas, de atrair as pessoas. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor coloque as palavras certas na nossa boca, que o Senhor nos dê a visão correta, nos ajude a ser intencionais e nos ajude a influenciar pessoas
para que elas mudem a sua mentalidade, a sua maneira de pensar acerca das crianças e passem a pensar como o Senhor pensa acerca de cada uma delas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Depois me conta os testemunhos. Aquilo, se talvez essa live, né, te marcou de alguma forma, às vezes Deus falou no seu coração alguma coisa e você mudou a sua maneira de pensar a partir daqui. Enfim, compartilha comigo, vai no meu direct, me manda uma mensagem, isso também vai ser importante, amém? E que Deus te abençoe muito. Magda, minha querida, beijo! Magda vai ser uma líder, ela tem um GE de crianças, vai ser consagrada, uma líder de célula de crianças daqui uns dias, em nome de Jesus, abençoada. Amém, gente? Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui com vocês nessa primeira hora do dia. Vou deixar aqui salvo, tá, gente? Vou deixar a live salva, pra depois você compartilhar com outras pessoas e poder abençoar outras pessoas também. Amém? Deus abençoe vocês. Dá um print aí, gente, na nossa live, pra você poder compartilhar com outras pessoas. Dá um print aí. Dá um print e compartilha lá nos seus stories. Fala, gente, vai lá assistir essa live que você vai ser abençoado. Quem é líder de crianças? Se você foi abençoado, também faça isso para outras pessoas, amém? Deus abençoe, dia abençoado para todo mundo. Beijo, gente. O nome do livro que eu coloquei ontem nos meus stories é Pastoreando o Coração da Criança. Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. Tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até semana que vem. Beijo, tchau.